Olá, turma, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver como deletar arquivos específicos. Então, na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar esse comando do delete e acredito que os computadores já estarão configurados, vocês vão continuar a fazer aquela lista que eu mandei ontem. Eu coloquei essa lista também no Classroom, tá? Amanhã nós já vamos para a parte de constraints, que é a inclusão de chaves primárias, chave estrangeira, not null e assim por diante, autoincremento, tá bom? Então, recapitulando aqui, nós temos os comandos do CRUD, que é o create, read, update e delete. Hoje nós vamos falar do delete. Para fazer seleção de dados, fazer uma filtragem dos dados que nós queremos exibir de uma tabela, nós utilizamos o comando select all from tabela, nome da tabela. Por que eu estou voltando nesse tópico? Porque quando a gente vai fazer uma deleção ou atualização de qualquer dado, é interessante a gente utilizar o select antes, para verificar se é exatamente aquele dado que a gente quer mudar, tá? Ou deletar. Nós podemos fazer a busca, a filtragem por filtros específicos, né, colunas específicas, utilizando o comando select, coluna 1, coluna 2, from, né, da nome da tabela. Ok? Nós vimos também como criar tabelas, né? Depois que a gente cria uma base de dados, a gente vai criar tabelas dentro dessa base de dados, utilizando o comando create table, nome da tabela, entre parênteses, nome da coluna, tipo do dado dessa coluna e o tamanho. Se, é claro, né, tem observação aqui em tamanho, que se o tamanho, né, se o tipo de dado admitir um tamanho. Tá? É aquilo que a gente viu em char, varchar, que admite um tamanho. Tá? Qualquer coisa, voltem lá no slide de tipos de dados, que vocês vão ver quais os dados que admitem tamanho e quais não precisam. Nós vimos também como inserir dados. Depois de criar as tabelas, nós vamos povoá-las com dados, com registros. Como que a gente faz isso? Com o comando insert into, nome da tabela, nome da coluna e values, entre parênteses, o nome dos valores que a gente quer colocar lá dentro. Tá? O where. O where ele é utilizado para fazer filtrar, né, especificar um tipo de registro. Agora na deleção de dados é muito importante, tanto a deleção quanto a atualização de dados. Update e delete é obrigatório utilizar o where, tá? Porque se a gente não utilizar, ele vai atualizar todos os campos, como a gente fez um teste ontem. Eu vou fazer hoje novamente para vocês. Então, update sem where nunca mais, tá? A não ser que você queira atualizar todos os campos de uma determinada coluna. Por exemplo, retirar o limite, a gente estava trabalhando com a coluna limite. Se a gente quiser retirar o limite de todas as pessoas, eu coloco o limite igual a zero e aí eu não utilizo o where. Mas são casos muito específicos. A gente tem que ter certeza do que está fazendo. Tá? No banco de dados não tem como refazer as operações. Ontem eu não falei, porém, como nós estamos trabalhando com tabelas que não têm as chaves primárias e estrangeiras ainda, o SQL, o MySQL, o Workbench, ele não deixa fazer nenhum tipo de registro se não tiver utilizando o atributo chave. Tá? No where lá, eu teria que setar o atributo chave. Para isso, para impedir essa questão de segurança, nós utilizamos o comando set sql underscore save underscore update igual a 0. E aí libera, o Workbench libera para poder fazer qualquer tipo de atualização. Ontem nós vimos sobre o update. Né? Para fazer uma atualização, vamos utilizar a instrução update, tabela, o nome da tabela, set, a coluna, o valor que a gente quer alterar dessa coluna,
where e a condição. Por exemplo, se eu quero alterar o limite do Juliano, por exemplo, então eu coloco update, tabela pessoas, 7, coluna. Eu coloco limite igual e o meu valor eu quero que passe a ser 10.000. Coloco 10.000. Como é inteiro, não coloco aspas. Ok? Where e a condição. Qual que é a condição? Nome igual a Juliano. Lembre-se de sempre utilizar o where, igual eu falei. Se eu não utilizar o where nesse caso, eu vou atualizar o limite de todos para 10.000. Tá? E podemos colocar mais dados, mais colunas, para ter certeza. Por exemplo, eu posso colocar CPF e identidade também nas colunas, separado por vírgula. Nós fizemos esse pequeno exercício, atualizar o limite do quarto registro da sua tabela para 1000. E hoje nós vamos aprender o delete, que é deletar, né, um dado específico da tabela. Esse é mais crítico, tem que ter muita atenção na hora de fazer uma deleção. Tá, galera? Não esqueçam de colocar o where. Senão a gente vai deletar todos os dados daquela coluna. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um exercício para vocês que é deletar todos os registros que sejam maiores que 1000. Todos os limites que tenham um valor maior que 1000. Como que a gente faz isso? Deixa eu voltar aqui no nosso famoso Workbench. Bom, beleza. Eu estou aqui com a tabela pessoas, cadastro, né, com a base de dados cadastro, tabela pessoas. Eu vou dar um... Deixa eu aumentar a tela aqui, para vocês visualizarem melhor. Show. Ontem nós criamos a base de dados cadastro, setamos ela, né, para fazer os comandos do CRUD. Sempre comentem para ficar fácil de localizar o que você está fazendo. Criamos a tabela pessoas. Outro lembrete é que uma instrução só finaliza quando eu coloco ponto e vírgula. Tem alunos que não estavam colocando ponto e vírgula e estava tendo erro. É por isso. Você começa uma instrução, você pode colocar quantos espaços você quiser, quebra de linhas, porém ela só vai finalizar quando tiver o ponto e vírgula. Então nós criamos a base de dados cadastro, setamos ela, criamos a tabela pessoas com nome, RG, CPF e um limite. Fizemos uma descrição dessa tabela, tá? Visualizamos tudo que tinha dentro da tabela com show tables. Lembre que para executar uma linha específica, eu clico sobre a linha, coloco o cursor sobre a linha e aperto a tecla Ctrl e Enter para executar aquele comando daquela linha. Eu cheguei a apagar a tabela pessoas. Depois que eu apago, eu tenho que inserir novamente, né, criar novamente a tabela. Então eu posso simplesmente vir aqui, apagar essa tabela. Ó, apaguei a tabela aqui. Vou criar um show tables. Deixa eu executar o show tables para visualizar. Ó, não tem nada mais. Então vou criar novamente. Venho aqui na create table, pessoas, coloco o cursor nela e dou um Ctrl Enter. Criei novamente. Ele mostra um warning aqui, né, um alerta que foi criado, porém não tem um atributo chave. Tá? Não tem problema. Então acabei de criar. Vou dar um show table novamente para ver se foi criado. Pronto, foi criado. Vou povoar agora essa tabela com o comando insert into pessoas e vou colocar esses registros. Vamos ver se foi. Vou colocar um select, tudo, né? Select all from pessoas. Pronto, ó. Já foi povoado novamente. Posso fazer um update, né? Aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, update pessoas set limite igual a 0. Ele vai dar um erro, galera, porque ele fala que eu estou utilizando save mod. Tá? Esse save mod é um modo de segurança do Workbench, que não deixa atualizar o registro sem estar utilizando a chave primária. Então, como que eu faço para tirar essa chave de segurança? Eu utilizo o comando set sql underscore save underscore updates igual a 0. Vou rodar ele e vou tentar atualizar agora. Note que ele atualizou aqui embaixo. Se eu
visualizar agora todos os dados de pessoas, note que atualizou todos os limites, ó. Mudou o limite de todas as pessoas. Então, nunca utilize o update sem where. Tá? Eu vou dar um update aqui agora, vou colocar o valor igual a 1000 para todos. Pronto, olha lá. Mudou aqui de novo, limite. Agora eu vou mudar o limite. Esse aqui era o exercício que eu falei que eu queria que atualizasse o registro do quarto integrante aqui para 1000. Né? Só que aqui já está todos como 1000, então vou colocar um outro valor aqui, vou colocar 3000, por exemplo. Quando o RG for esse daqui, o quarto registro, ele não é mais, ó, ele mudou, eu já mudei, não, aqui, ó, desculpa, galera. É o Juliano, eu estou mudando o registro do Juliano, ó, quando o RG for 15, 22, 563. Vou rodar. Vou visualizar novamente tudo da tabela pessoas. Acho que mudou aqui o limite, ó, utilizando esse comando. Tá? Vou mudar também, eu posso colocar mais de uma coluna, igual eu fiz aqui, ó, update pessoas 7, eu coloco o nome das colunas. Quem que é esse registro? Esse registro provavelmente eu já atualizei ele. Quando o RG for 16, já não tem mais. Eu vou colocar um outro aqui, vou colocar o RG 13, 13, 13, 13. E o CPF dela qual que é? É o da Maria, né? 13, 13, 13, 13. Opa, desculpa. Não. Eu vou atualizar os dados quando o nome for Juliano. Tá? Quando o nome for Juliano, eu vou atualizar o RG e o CPF. Vamos rodar esse comando. Vou dar um select de novo. Ó, ele atualizou os dados aqui, Juliano. É muito interessante eu dar o select primeiro, antes de fazer qualquer atualização, para ter certeza que é aquele registro que eu quero atualizar. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui agora de delete. Né? Eu vou deletar, no exercício aqui, eu falei que eu queria deletar todos os registros que forem maior de 1000. Como que eu faço isso? Então, primeiro eu vou visualizar. Select, quero visualizar todos os registros maiores de 1000. Select, tudo from, tabela pessoas, where, quando, né, limite for maior que 1000. Finalizo a instrução com ponto e vírgula. Pronto, ó, eu só tenho um registro, que é o do Juliano aqui, que tem um limite de 3000. Então, eu quero apagar todos os registros maiores que tem o limite maior de 1000. Como que eu faço? Delete, coloco o nome da tabela, from pessoas, where, onde o limite seja maior que 1000. Pronto, já deletou. Vamos ver se deletou mesmo. Vou novamente nesse comando select all from pessoas. Já não tenho mais o registro Juliano. Muito fácil. Eu posso colocar outra coluna? Podemos. Delete from pessoas, where, onde o CPF, por exemplo, CPF seja igual. Aqui nós não utilizamos aspas duplas, porque esse valor ele é inteiro. Lembrem que quando nós criamos a tabela pessoas, nós definimos o limite como um número, double. Porém, quando for texto, nós temos que colocar aspas. Então, CPF, eu vou colocar, eu quero apagar o registro da Maria. O CPF dela é o 13, 13, 13, 13. Ponto e vírgula. Uma linha afetada, notem aqui, ó, uma linha afetada. Vamos ver se apagou o mesmo registro da Maria. Select tudo from pessoas, volta aqui nesse comando, Ctrl Enter, pronto. Ó. Só tenho Gabriel e João. Se eu esquecer de colocar o where na tabela pessoas e colocar só um delete from pessoas,
note que aqui, ó, eu esqueci de colocar o where. Imagine que você está num banco de produção da sua empresa e você coloca um delete sem um where. Olha o que vai acontecer. Nós tivemos duas linhas afetadas. Vou voltar na tabela pessoas e visualizar todos os registros. Não tenho mais nada. Tá? Então, muito importante, nunca esqueçam de colocar o where quando for fazer um update ou delete. E antes disso, dê um select para visualizar primeiro se é realmente aquele registro que vocês querem apagar. Tá? Vou inserir os dados aqui de novo. E por essa aula é isso. Amanhã nós vamos fazer os comandos do CRUD, tá? do create, né? Constraints, tá? o insert, né? Nós vamos colocar um insert com as chaves primárias, estrangeiras, valores não nulos, not null e autoincremento. Para a prova, eu não vou cobrar essa parte, tá? Porém, no trabalho prático, eu já vou cobrar essa parte de valores com autoincremento, chaves primárias, estrangeiras e tudo mais. Ok? Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Façam a lista de exercício que eu atualizei hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Na sexta-feira eu já vou ter passado toda a matéria, já vou ter finalizado toda a matéria, então eu vou corrigir os exercícios na sexta-feira. Professor, pode fazer de casa? Não, infelizmente não. Tá? No contrato do Trilhas, vocês devem fazer as atividades em sala de aula. Porém, quem realmente não puder ir à aula, faça os exercícios de casa para não ficar prejudicado. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até amanhã.